Então, nós estudamos o Sistema Tributário Nacional, que era composto de 3 espécies: imposto, taxa e contribuição de melhoria. Né? Ok, agora vamos sair do Sistema Tributário Nacional e vamos estudar mais outras 2 espécies que não são tributos, mas são cobrados também de forma compulsória. Tem algumas características de tributo, mas não são tributos. Não está lá no artigo 5º do CTN, né? Que define o que é o Sistema Tributário Nacional. São as contribuições parafiscais e os empréstimos compulsórios. Essas 2 espécies são geridas por uma legislação federal. A contribuição parafiscal e a contribuição, o empréstimo compulsório, não pode ser editado por uma lei estadual ou municipal. É só a legislação federal mesmo. Bom, então, contribuições parafiscais. Como eu já disse na aula passada, a contribuição parafiscal não é aquele dinheiro que a gente separa para quando o fiscal chegar na empresa. É uma contribuição parafiscal. Para é um prefixo que significa à parte, paralelo. Tá? Então, é uma contribuição que anda à parte do Sistema Tributário Nacional. Por isso ela é parafiscal. Quais são essas contribuições parafiscais? Aqui, ó. Englobam as contribuições sociais, aquelas de interesse no domínio econômico e aquelas de interesse das categorias profissionais. Então, as contribuições obrigatórias que se paga para o SESI, obrigatórias que se pagam para o SENAI, o PIS e o COFINS. Olha aí, todo mundo pensou que PIS e COFINS era imposto? Não é. PIS e COFINS é uma contribuição parafiscal. Por quê? Qual é o nome o que significa essa sigla PIS? Programa de Integração Social. Então é programa, não é imposto. E esse PIS aqui, ele foi instituído para custear a aposentadoria lá do funcionário público. Então, imaginem, é 0,65% do faturamento nacional de todas as empresas para ajudar a custear a aposentadoria do funcionário público. É para isso mesmo. Inclusive, eu quero desistir disso aqui, porque eu não vou revoltar, vou começar a ficar revoltado isso aqui. Mas essa aqui é para fiscais mesmo. É para fiscal. É para fiscal, é uma contribuição social. É uma contribuição. Ah, e essa daí é para fiscal. Essa é para fiscal, né? Não, mas nem todo funcionário público é fiscal. OAB, CRC. Tá. COFINS também. COFINS também. Então, qual é a sigla COFINS? COFINS é contribuição também para financiamento da Seguridade. Aqui era naquela época, lá em 67, 66, que a nossa Previdência Social estava arrebentada. Só naquela época ela estava arrebentada. Hoje não, hoje ela está perfeitamente recuperada, não tem problema nenhum. Então naquela época foi criado para custear contribuição para financiamento da Seguridade. Tá? Hoje uma corruptela do COFINS é a CPMF, né? Que foi criada como contribuição para financiar lá a saúde, né? Mas foi inserida no Sistema Tributário Nacional. Então está tudo errado aí. Ok, CREA, CRC e OAB também. Isso que saiu, né? É isso, saiu. Eles queriam reeditar a CPMF com o nome de IPMF, Imposto para não sei o que lá. Aqui, tá? Tá. Então, dúvidas sobre contribuições parafiscais? Por que a gente fala que é interesse no domínio econômico? É interessante de ver. É interesse no domínio econômico. O SESI, né? SESI e SENAI, ele influi em programas de treinamento das pessoas, ele promove programas de integração na indústria. Então é de interesse econômico. Né? As categorias profissionais são o CREA, o CRC. E isso paga sobre a folha, né? Senai sobre a folha. Então, essa característica é de tributo, né? É a compulsoriedade. Ninguém pode deixar de falar, ninguém pode deixar de pagar o sistema S. Quem paga é a empresa, não tem nem desconto. Só quem está no simples que não paga. Só quem está no simples que não paga. Boa. Agora vamos para a segunda espécie, que é o empréstimo compulsório. Então, olha só, o empréstimo compulsório, ele é compulsório, ele tem a mesma característica do tributo, mas não é tributo. Ele é instituído privativamente pela União, quer dizer, só a União pode instituir.
mediante lei complementar. Lei complementar para os casos de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, ou para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou a iminência da guerra. Se alguém declara guerra contra o Brasil, o governo federal pode instituir empréstimo compulsório. Alguém se lembra de algum empréstimo compulsório instituído no país? Foi a questão do Collor lá que... Isso mesmo. Da gasolina, né? Empréstimo compulsório sobre a gasolina, né? Mas foi devolvido esse dinheiro. Então, As não pessoas... conseguiu pegar, né? Aquele bloqueio que fizeram nas contas também é uma coisa, né? Aquele é um empréstimo compulsório também. Mas precisa de lei, né? Ele fez passar a lei. Pergunta, o FGTS, ele pode... Porque assim, tem como a gente investir o FGTS em empresas públicas, né? Seria um empréstimo compulsório? Não, né? Não. Ok, então vamos falar da legislação tributária. Antes de falarmos dos impostos, quer dizer, esse é o nosso... Essa é a nossa... o nosso grande intuito, né? Falar sobre impostos, né? Mas antes de falar sobre eles, a gente vai falar sobre alguns aspectos da legislação. A expressão, esses artigos aqui são os artigos do CTN, tá? Então o artigo 96 lá do CTN. A expressão legislação tributária compreende leis, tratados e convenções internacionais, decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e as relações jurídicas a ele pertinentes. Ok, vamos entender isso aqui. Poxa, tratado de convenção internacional também é absorvido pela legislação nacional? Mercosul, né? É absorvido sim, né? Então, o Brasil faz parte aí de um monte de organismos internacionais e os países resolvem ali, por exemplo, deixar de se bitributar. Então, uma renda que já foi tributada no país de origem não pode ser tributada aqui no país. Se os países acordarem, então é feito um tratado internacional. Esse tratado não é ele que comanda a instituição da norma aqui no Brasil. Ele precisa ser transformado em lei para ser assimilado na legislação nacional. Tá? Então não é o tratado internacional direto, mas ele tem obrigação de ser transformado em lei complementar ou em lei ordinária. Tá? Então, tratado nacional e tratado internacional sim, e convenção também. Decretos e as normas complementares. Ok, vamos ver aqui hierarquia das leis. Olha só, tem uma pirâmide, né? Acima de todas as leis nós temos a Constituição. Nenhuma lei pode contradizer o que a Constituição fala, nenhuma lei. Mas a gente está cansado de ver isso. A gente está cansado de ver leis infraconstitucionais batendo de frente com a Constituição, né? Então a gente chama que a gente diz que a lei é inconstitucional e recorre ao STF, que é o guardião da nossa Constituição. Então o STF, ele é o tribunal responsável por fazer com que a Constituição seja respeitada por toda a nossa legislação, por todo o país, né? E se eles... Independente disso, eles são obrigados a respeitar, eles são o guardião da Constituição. Abaixo disso nós temos, abaixo da Constituição a gente tem a emenda constitucional. Ela é uma emenda à Constituição, ela se torna uma norma constitucional. Então, o Constituinte lá em 1988, que é a data da nossa Constituição, ele montou toda a Constituição, são os 200 e tantos artigos, 240 artigos. Mas de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? E muita coisa ainda vai acontecer. E o Brasil tem a mania de jogar tudo na Constituição, né? Os Estados Unidos tem 5 artigos na Constituição e só, o resto é tudo legislado por normas infraconstitucionais. Aqui a gente tem o costume de jogar na Constituição. Por isso que se faz emendas à Constituição. A Constituinte não pode se reunir cada vez que tem um caso que precisa ser transformado em constitucional, né? Lá em 1988 se reuniu a Assembleia Constituinte, não sei se você se lembra, para promulgar a nossa Constituição de 88. De 88. Então, é uma Assembleia Constituinte, né? O povo elegeu os constituintes que iriam escrever a Constituição que é vigente hoje. Então, isso não é viável. Cada vez que se tem que acrescentar uma norma na Constituição, você usa desse artifício, então, você faz a emenda constitucional, que tem que ser aprovado pela maioria do Congresso,
tem trâmite de ir para, se origina pode se originar no Poder Executivo, vai para a Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, depois volta para a Câmara dos Deputados. Tem um trâmite muito complicado. Lógico, tem que ser complicado mesmo, vai ser emendado lá na Constituição, que é a lei máxima, né? Ok. Abaixo disso nós temos o Tratado Internacional, que é como eu disse para vocês, não é uma norma da nossa legislação, mas vai ser. Então o Tratado Internacional está acima, por exemplo, da lei complementar, né? Isso é pergunta de concurso também. As pessoas marcam o Tratado Internacional, não tem nada a ver, né? Não faz parte da nossa legislação. E coloca lá fora da ordem. O Tratado Internacional é mais do que a lei complementar. A lei complementar, ela é em hierarquia superior à lei ordinária, mas é a lei ordinária que legisla os impostos. Então a lei complementar só dá permissão para que a lei ordinária detalhe o imposto, né? Então o imposto, na verdade, ele é definido, ele entra no nosso mundo jurídico pela lei ordinária, mas se ele tiver já previsto na lei complementar e na Constituição, ok? E por fim a lei delegada. Essa lei delegada aqui é um resquício da ditadura, porque a lei delegada ela é de iniciativa do presidente e ela vai para o Congresso já com carta marcada para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Então é como se o poder legislativo delegasse o poder a ele dado pela Constituição para o presidente. Então o presidente promulga a lei, aliás, ele não promulga, ele edita a lei e só manda para o Congresso aprovar. Então está lá no artigo 68 da Constituição, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, mas isso é... Mas o Congresso pode não aprovar, né? Mas se é ele que delegou o poder para o presidente de editar a lei, né? O presidente ele tem que pedir a permissão para o Congresso. Posso editar essa lei aqui? Posso. Aí o Congresso fala, pode. Por isso que é delegado. Delegaram a competência do Poder Legislativo para o Poder Executivo. Tá? Mas também é só o presidente. Não é governador e não é prefeito. Né? Se isso serve de consulta. Hierarquia das leis, nós temos aqui a emenda constitucional. Olha aqui está dizendo qual é a regra para aprovar uma emenda constitucional. Modificação na Constituição, aprovada por 3/5 das 2 casas do Congresso. Então, realmente é maioria. Não é absoluta, mas é maioria. Tratado internacional. Assimilação na legislação nacional de um tratado internacional da qual o Brasil é signatário. Lei complementar, chamada de lei complementar, a Constituição. Então, tem a Constituição e a lei complementar, ela detalha um pouquinho mais o que está escrito lá na Constituição. A gente viu aí nos artigos 145, a partir do 145 na Constituição, os impostos que são possíveis de ser criados. Tá? Então, todos os impostos possíveis de serem criados está aí na Constituição. Não adianta você trazer de outro... ter uma ideia diferente do que está na Constituição. Né? Se bem que a CPMF, que a gente falou agora, não está prevista na Constituição e foi aprovada. Né? Então a gente tem absurdos, mas de uma forma geral, os impostos só podem ser criados se eles tiverem previsão constitucional. Aí vem a lei complementar e detalha esse imposto. O imposto hoje está muito em voga o imposto sobre as grandes fortunas, né? Está previsto na Constituição, imposto sobre grandes fortunas. Só que desde 88 ninguém deu bola para isso. Não tem lei complementar que vai determinar como o imposto deve ser montado. Né? Então ele não foi editado até hoje, mas está se falando. Tal. Vai até um movimento que começou lá nos Estados Unidos com Warren Buffett, né? Aquele multimilionário que acha que tem que dar uma parte da fortuna dele. Ele acha que os muito ricos têm que colaborar para o país não cair em recessão. Então, acho que começou lá essa discussão e veio para cá. No Brasil não tem interesse, né? Porque às vezes fortunas estão na mão dos que legislam. Mas é gozado, mas é interessante, né? É até chamado, a imprensa está chamando ele de imposto Robin Hood, tirar dos ricos para dar para os pobres, né? Então, mas é mais ou menos isso mesmo, imposto sobre as grandes fortunas.
Como é que eu vou aprovar um imposto para me prejudicar? Pois é, mas ele quer. Então, eu não acho que os brasileiros estão muito satisfeitos com isso não, mas a lei complementar requer maioria absoluta nas duas casas do Congresso, então é difícil de aprovar uma lei complementar também. A lei ordinária, olha só, usada para organizar o Poder Judiciário, o Ministério Público, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, orçamento, Código Civil, Penal, Tributário, que interessa para a gente, né, e respectivos processos e outros. Então, olha só, a lei ordinária é aquela que vem para carregar mesmo o piano. Né? O que chama esse organizar? Para determinar... Organizar o Poder Judiciário. Então, está na lei, tá? Está na lei a forma como o Poder Judiciário tem que ser organizado. Então, a lei diz, os tribunais são compostos de... Então, tem o Tribunal Superior, o STF, tem o Superior Tribunal Federal, tem o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, logo abaixo, depois tem os tribunais estaduais, depois tem os tribunais de primeira instância. Então, isso precisa estar na lei. Então, essa é a forma como o Poder Judiciário, por exemplo, se organiza. Aí ele diz aqui também, ó, Ministério Público. Então, ele diz que tem que ter como é que chama aquele órgão máximo a Procuradoria. Então, tem a Procuradoria Geral da União. Abaixo tem os Ministérios Públicos Estaduais. Então, isso também tem que estar escrito na lei. Né? E por aí vai. Todos os órgãos, o Poder Executivo, por exemplo, como é que ele tem que ser organizado? Presidente, governadores, prefeitos. Né? E agora, o que não é lei? Olha só, isso é importante. Medida provisória não é lei. Então, A CPMF é uma medida provisória. não, CPMF era contribuição, era aprovado. Ela ficou 3 meses, né, como provisória. Isso, é aí que... Teve uma lei complementar. eu estava começando a explicar para vocês lá na emenda constitucional o que era a medida provisória. Tá? É a medida provisória que tem prazo de validade. É 3 meses para ser aprovado. Tá? Então, como é que é esse conceito aqui de medida provisória? O governo diz assim, olha gente, não dá para esperar o Congresso aprovar a lei, não dá para esperar as discussões, ir para as comissões de estudo, não dá. Eu tenho que, senão vai ficar ingovernável. Todo presidente gosta de falar isso. Né? O país fica ingovernável se vocês não me aprovarem uma medida provisória, que é uma carta branca para que ele já use essa norma aqui para colocar colocar norma em andamento. Tá? Então, sem ter a lei, então, o governo já pode aplicar a norma. Né? Isso se chama medida provisória. É terrível, né? É terrível, porque a medida provisória não é aprovada em 90 dias, ela se prorroga, né? 90 dias, o Congresso vai lá e dá uma prorrogação de emergência, mais 90, depois mais 90. Então a medida provisória leva 1 ano e meio para ser aprovada, que é o prazo que levaria para aprovar uma legislação normal, uma lei normal. Então, medida provisória é, na minha opinião, uma aberração do nosso sistema judiciário, mas está aí. Mas não é lei, tá? Não é lei. Então, não pode se instituir, a princípio, não se pode instituir tributo por meio de medida provisória. Né? Decreto legislativo. O decreto também não é lei. Então, não se pode instituir tributo, nós vamos ver aqui, né? Princípio da reserva legal, daqui a pouquinho. O decreto não pode instituir imposto. A resolução são aquelas resoluções da Receita Federal, né? Vai lá o delegado da Receita lá e resolve que daqui para frente todo contribuinte da nossa jurisdição tem que fazer isso, isso e isso. Tá? Então é uma resolução. Decreto. O decreto, qual a diferença entre decreto legislativo e decreto? Depois eu vejo essa diferença, não me ocorre agora. Decreto-lei. Decreto-lei também é uma coisa bastante antiga, né? E se assemelha à medida provisória, só que ele tinha força de lei. A medida provisória não tem força de lei. Na época que o decreto-lei foi criado, ele tinha força de lei. Né? Então, tem lei no nome, mas... Não, decreto-lei tem lei no nome, é lei. Então o presidente ia lá e decretava, acabou, vira lei. E portaria. Portaria é chamada de portaria porque antigamente os chefes de departamento penduravam uma ordem assim na porta, né, atrás da porta, para os funcionários, né, ficarem cientes. Então por isso se chama portaria.
também não é lei, também não tem poder de instituir tributo. Então vamos ver agora o princípio da reserva legal. Está lá no artigo 97. Somente a lei pode estabelecer. Tá? Tira o óculos, você é míope, né? Então eu leio. Tem Pronto. astigmatismo também. Somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos ou a sua extinção. Então eu sou um governador, aí eu edito um decreto e digo, olha, esse imposto aqui para o setor de atacadistas está extinto por decreto. Ele fez algo possível? Ele pode extinguir? Não. Não. Porque não é lei. Não é lei. Então, Vamos entender o que é esse princípio da reserva legal. o princípio da reserva legal é um princípio que está lá na Constituição, se não me engano, no artigo 5º. Ele diz assim, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. Então, lei. Só se tiver na lei eu sou obrigado a cumprir lá com os ditames. Tá? Então, esse é o princípio da reserva legal. É uma herança do direito tributário que está lá na Constituição. Então, somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos ou a sua extinção, majoração de tributos ou a sua redução, ressalvado o disposto nos artigos, esse daqui, 21, 26, 39, 57 e 65, a gente vai ver daqui a pouquinho o que é. Olha, só a lei pode aumentar tributo ou diminuir tributo. Sobre eletrodoméstico. Isso, mas é que o IPI, você já puxou o assunto mais lá para frente, mas olha, os impostos do comércio exterior, o imposto de importação e de exportação, e os impostos que incidem sobre o domínio econômico, que é o IPI é um deles, IPI e IOF, são 4 impostos, né?